Você conhece o cross country equestre ou a prova do caçador? Então fica aí que eu vou te contar. Olá, eu sou a Juni e hoje eu vim trazer mais um esporte equestre que está nas Olimpíadas para você conhecer, que é o cross country equestre. O cross country equestre é uma atividade muito antiga, muito antes de virar um esporte. E se você acompanha as Olimpíadas, já viu que esse é um esporte que contagia o pessoal e ao mesmo tempo ele é um pouquinho insano, né? Essa insanidade dele, essa pegada mais perigosa dele, gerou até polêmica nas Olimpíadas com a morte do cavalo Jet. E se você perdeu as Olimpíadas de Tóquio de 2020, que foi em 2021, houve um caso bem específico sobre um cavalo chamado Jet que criou um rebuliço nas redes sociais e fez com que o esporte entrasse em pauta, se ele deve ou não existir. Na realidade, essas Olimpíadas de Tóquio criou muita polêmica sobre o esporte hípico. Nós tivemos a dressagem, salto, tivemos no cross country e também no pentathlon. Pois é, né? Estamos cheios de polêmica dentro do hipismo, mas esse assunto será tratado lá pra frente em cada um dos esportes. O que aconteceu com o Jet é um caso que pode acontecer com um cavalo que está saltando. Inclusive, isso pode acontecer até com um cavalo solto em pasto. O cavalo ele tem a arte de puxar problemas e se acidentar. E com o Jet não foi diferente. O Jet era um cavalo que, se não me engano, estava com 3 anos de idade. E quando ele executou o salto durante o cross country, ele pisou errado com a mão. E isso causou um rompimento do tendão. Esse rompimento foi motivo da eutanásia do cavalo Jet. Foi questionado a necessidade da eutanásia e foi questionado como o esporte funciona, os obstáculos que foram colocados. Mas esse não é um assunto para a pauta de hoje. Nós vamos explicar como é que funciona esse esporte, que pode ser sim perigoso para o seu cavalo. Porém, é um esporte bem interessante, então fica aí que eu vou te explicar. A primeira coisa que você precisa entender é o que é o cross country equestre ou a prova do caçador. Tanto um quanto o outro são provas de resistência em ambiente natural. Obviamente, durante as Olimpíadas, durante os treinos hípicos, não é tão natural assim, mas existem provas bem naturais e eu vou entrar nelas e vou explicar como é que ele deve realmente funcionar. Em 1948, houve uma era da caça à raposa. A caça ela era tão famosa que ela virou um esporte. E o esporte ficou cada vez sendo levado mais a sério. Até o dia que o Duque de Belfort, depois de um evento hípico, percebeu que a equitação seria de muita ajuda para caçar a raposa. E aí, meus amigos, os cavalos passaram a ser treinados para caçar raposas em meio a florestas, campos abertos, trilhas e tudo que você pudesse encontrar e pegar a bendita da raposa. Basicamente, a caça-raposa era uma reunião de cavaleiros que iriam caçar a raposa e aquele que pegasse primeiro a raposa iria ser o grande campeão. Era uma corrida de caça-raposa. E isso é bem triste, né? Mas épocas são épocas. Que dó da raposa. Por causa disso, esses cavalos tinham um treinamento bem rigoroso e bem puxado. Os cavalos vão dar em lugares meio traiçoeiros e por conta disso você tem que prevenir as lesões. E para prevenir essas lesões, o cavalo precisa treinar muito. Ele vai correr no meio de floresta, campo, na água, lugar com pedra. Ele vai andar em muitos lugares que, se ele não estiver familiarizado, preparado, ele vai se machucar. Existem 3 tipos de provas de cross country: prova do caçador, individual e a corrida. A prova do caçador eu já falei, né? É aquela coisa, corre atrás da raposa, pega a raposa, quem pega primeiro ganha. Basicamente isso, ambiente aberto, não tem muitas regras, você simplesmente tem que ser o primeiro a pegar a raposa. O individual e a corrida é basicamente a mesma coisa. A diferença é que uma é em grupo e a outra é sozinho. Então você vai ter os cavaleiros correndo individualmente para fazer seus pontos, ganha quem fizer menos pontos negativos e quem fizer o menor tempo. E no em grupo é uma corrida. Sim, tem pontos negativos na corrida também. Então tem ali um jurado que fica contando os pontinhos de cada um, os pontos negativos que eles vão recebendo, e quem chegar primeiro, teoricamente, ganha. Aí em grupo existem 2 vertentes que você pode correr: só chegar primeiro e a pontuação negativa. Apesar de você estar correndo em grupo, você pode sim receber penalidades durante esse percurso. E apesar de você chegar em primeiro, pode ser que você não acabe em primeiro. Confuso? Ah não, gente, é bem simples. Dentro da corrida em grupo, você vai ter com penalidade e sem penalidade.
sem penalidade, você só corre, corre, e aí quem chega primeiro ganha. Com penalidade, você corre, mas não pode ficar tomando penalidades, que são os pontos negativos, porque apesar de você chegar primeiro, você pode não conseguir ganhar os pontos que precisa e acabar ficando em último. E essas penalidades são acréscimo de tempo. Então, basicamente, se você chegou primeiro, mas perdeu 5 segundos e tinha um cavaleiro que estava só 5 segundos atrás, vocês podem empatar. Ou então você tomou mais de uma penalidade, você em vez de chegar em primeiro, você acaba ficando segundo, terceiro. Isso vai depender também das penalidades que você recebeu, dos acréscimos que você recebeu pelas faltas que você teve. Agora deixa eu te explicar como é que funciona a penalização e a eliminação nessa prova, porque essas duas coisas acontecem. Como eu disse, é uma corrida, então ganhar tempo é uma coisa ruim, certo? Cada infração te dá 5 segundos a mais. 5 segundos numa corrida faz toda a diferença. Quanto mais penalidades, mais 5 segundos você ganha na sua corrida. Derrubar obstáculos é penalidade. Você pode derrubar até 2 obstáculos. No terceiro, você está eliminado. Queda do cavalo te elimina. Erro de percurso te elimina. Deixar de realizar um obstáculo te elimina. Então, isso entra como erro de percurso. Se você ir lá e falar assim, vou saltar, o cavalo não saltar, e aí ao invés de você insistir pro cavalo saltar, e você fala assim, deixa esse obstáculo pra lá, você está eliminado. Se o cavalo não estiver em condições veterinárias, também te elimina. Se você fizer alguma coisa durante o percurso para ganhar que coloque o cavalo em risco, ou o cavaleiro se coloque em risco, também está eliminado. Não tem problema o cavalo refugar. O cavalo refugou, você volta, tenta o obstáculo de novo quantas vezes forem necessárias até o cavalo saltar. Desde que isso não seja considerado colocar o cavalo em risco. Isso vai depender dos juízes. E cada obstáculo que você derruba acrescenta 5 segundos. E durante esse percurso o cavalo vai encontrar lama, água, pontes, saltos, tambores, campos abertos, balizas, campos fechados, corrida na mata, rios. Eles vão encontrar de tudo. O importante é o cavalo não derrubar o obstáculo, conseguir fazer o percurso até o final sem se machucar, sem se colocar em risco, e o cavaleiro não errar o percurso e nem cair do cavalo. E a grande diferença entre o cross country e o teste do caçador é que um é uma prova oficial e o outro não é. Além disso, o teste do caçador normalmente tem sim uma raposa ali para você pegar. Sim, essa prática ainda existe. Além do teste do caçador ter a raposa e não ser oficial, os obstáculos são 100% naturais. Então você vai caçar a raposa no meio de uma floresta. Eles soltam a raposa e vão caçar ela para onde ela for, do jeito que tiver que caçar, eles simplesmente vão. Já no cross country equestre, os obstáculos são calculados, eles são colocados ali propositalmente. Então é uma prova oficial, uma prova que vai para as Olimpíadas, é uma prova que ela é calculada e não tem raposa. Mas nas duas, se for em grupo, as duas, os cavaleiros saem de largada juntos. Então tem a largada, todos os cavaleiros se posicionam e correm atrás do grande prêmio. Seja a raposa ou seja chegar primeiro. E como eu disse, o treinamento desses cavalos tem que ser impecável e bem puxado. Então os cavalos vão subir morros, descer morros, vão andar em ambientes que não são planos, que vão ter pedras. O cavalo vai trabalhar muito trote porque ele precisa ganhar musculatura, resistência, para depois se pensar em trabalhar o galope e a corrida dele. Ele tem que andar na água, então fazer muito treino dentro da água, com aquela resistência que a água causa na gente. Então, o cavalo vai trabalhar muita musculatura e muita resistência. E por último, ele entra em cardiovascular, que é o galope. Por ser um esporte de resistência, não é todo cavalo que aguenta por mais que você treine. O cavalo mais usado acaba sendo o árabe. E aí fica a pergunta, é um esporte perigoso? Na minha opinião, sim, ele é um esporte bem perigoso. Ele vem melhorando os obstáculos, principalmente por conta das Olimpíadas e dos questionamentos que as pessoas estão fazendo. O cross country ele está tentando evoluir para que o esporte não morra, porque os obstáculos eles são muito grandes, eles são muito altos e normalmente eles não são obstáculos móveis. Então se o cavalo bater, ele capota e muitas vezes de um jeito que não é nada bacana. Isso faz com que o cavalo se lesione com mais facilidade.
Sim, se questiona muito o esporte. Sim, o esporte está tendo melhorias para que ele não morra, para que continue existindo o cross country. É um esporte que na hora que você assiste, ele é um esporte divertido por ser uma corrida, mas é um esporte muito perigoso tanto para o cavalo quanto para o cavaleiro. Foi justamente por isso que o cavalo Jet acabou se machucando. Mas isso não significa que os cavalos não são bem tratados, muito pelo contrário, os cavalos são muito, muito, muito bem tratados. E dificilmente um cavalo de alta performance seria eutanasiado sem um grande motivo. Eu não entro muito nesse mérito do se deveria ou não eutanasiar, porque assim como a maioria, eu não estava presente, eu não conversei com o veterinário que estava ali com o Jet, eu não vi como foi que aconteceu e muito menos vi os exames desse cavalo. Então eu não questiono essa decisão. Esportes de alta performance, como acontece com o cross country, são perigosos, infelizmente. Tem como você praticar esse esporte de um jeito menos agressivo, sim. Os obstáculos estão melhorando justamente por isso. E o grande problema das modalidades olímpicas é a exigência em cima dos cavalos. Isso tende a mudar principalmente com os rebuliços das redes sociais que aconteceu agora em 2021. É importante lembrar que estamos falando de um animal, então ele vai falhar. Você preparar obstáculos que são para o animal não falhar, que o animal não pode falhar de jeito nenhum, porque senão ele vai se machucar, realmente torna o esporte muito complicado de continuar desse jeito. Porém, eu não sou contra o cross country. Eu acho o esporte muito interessante. Eu mesma tenho muita curiosidade de assistir pessoalmente, não dentro das Olimpíadas, eu realmente fico um pouco nervosa, mas eu gostaria de experimentar o cross country de um jeitinho mais ameno, de um jeitinho mais seguro. E aí fiquei bem curiosa se você teria coragem de participar desse esporte meio insano. Você colocaria seu cavalo nisso, ou então pegaria o cavalo de alguém que já sabe fazer, que já pratica cross country e tentaria? Deixa aqui nos comentários, porque eu gostaria muito de saber quantas pessoas teriam coragem de tentar um esporte doidinho desse. Lembrem-se que eu sou uma dessas pessoas que gostaria de experimentar assim, só que no modo bem easy. E eu espero que eu tenha resolvido e sanado todas as suas dúvidas. Se você curte esse estilo de vídeo, deixa o seu like para eu saber que esse conteúdo te agrada e trazer mais conteúdo sobre os esportes equestres que temos pelo mundo afora. Não se esqueça de se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.